Imagine-se nas vastas areias do deserto, onde o calor é implacável e a poeira satura o ar. Imagine que você faz parte de uma multidão de pessoas, uma multidão que atravessou mares, sobreviveu a privações e milagres, e agora está diante de algo imenso, uma promessa que pode mudar tudo. Uma promessa que, por gerações, foi o alicerce da esperança de cada um dos seus antepassados. Está pronto para viver essa promessa? Essa é a história de Caleb, o homem que acreditou até o fim e que agora te convida a mergulhar em sua jornada. Israel estava finalmente às portas da Terra Prometida. Depois de anos caminhando pelo deserto, o povo de Deus estava a um passo de entrar na terra que mana leite e mel. Uma terra tão fértil e rica que parecia um sonho distante. O Senhor instruíra Moisés a enviar espias para reconhecer Canaã antes de tomarem posse dela. 12 homens foram escolhidos, cada um representando uma tribo. Esses homens seriam os olhos e os ouvidos do povo, e entre eles estava Caleb. Caleb, da tribo de Judá, não era qualquer homem. Ele carregava uma fé que o distinguia. Com cerca de 40 anos, ele tinha a postura de alguém que já havia enfrentado provações. Havia algo em seu olhar, uma determinação rara que parecia brotar de uma certeza interior, uma fé que não se deixava abalar. Quando foi chamado para a missão, Caleb entendeu que ele não estava apenas atravessando as fronteiras de Canaã, ele estava atravessando o limiar de uma promessa que mudaria o destino de seu povo para sempre. A jornada até Canaã não foi fácil. Os 12 espias caminharam durante dias sob o sol abrasador, atravessando as areias escaldantes, o vento áspero do deserto marcando seus rostos. Mas, à medida que avançavam, a paisagem começava a mudar. Eles começaram a ver campos férteis, vinhedos exuberantes e oliveiras antigas. Cada pedaço de terra que passavam parecia confirmar o que Moisés havia dito. Aquela era a terra que mana leite e mel. E o coração de Caleb queimava de entusiasmo e gratidão. Então chegaram às cidades fortificadas, muralhas imponentes que pareciam tocar o céu. Canaã era habitada por homens de estatura impressionante, guerreiros de rosto severo e corpos poderosos, os descendentes de Enaque. Os outros espias, ao verem aqueles gigantes, começaram a vacilar. O medo os envolveu como uma sombra. Como poderiam vencer tais adversários? Eram como gafanhotos diante deles, ou assim pensavam. Mas Caleb via algo diferente. Ele sabia que, independentemente do tamanho dos inimigos ou das muralhas, o Deus de Israel era maior. Após 40 dias de exploração, os espias retornaram ao acampamento, e a tensão estava no ar. As tribos se reuniram para ouvir o que aqueles 12 homens tinham a dizer. Os espias mostraram ao povo o fruto da terra, um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo, além de figos e romãs frescas. O murmúrio de admiração ecoou pelo acampamento. Sim, aquela terra era tudo o que Deus prometera. Mas então, a euforia começou a murchar. 10 dos espias, com olhares sombrios, começaram a descrever os habitantes de Canaã. É uma terra rica, mas os homens que ali habitam são gigantes. Suas cidades têm muralhas que sobem até o céu. Nós somos como gafanhotos perto deles, disseram com o medo estampado em suas vozes. Suas palavras espalharam-se como um veneno entre o povo, e logo o desespero tomou conta do acampamento. Caleb não pôde suportar aquilo. Ele sentiu o fogo da fé em seu peito, e sem hesitar, se levantou no meio da congregação. Sua voz forte cortou o silêncio. Vamos subir e tomar posse da terra, certamente venceremos. Suas palavras ecoaram por todo o acampamento, trazendo um lampejo de esperança. Ele não via os gigantes, as muralhas ou os exércitos com o mesmo medo que seus companheiros. Ele via a promessa de Deus, uma promessa que ele sabia que se cumpriria, porque ele conhecia a fidelidade do Senhor. Mas o medo era poderoso, e os outros espias elevaram suas vozes ainda mais alto. Não podemos vencer. Aquela terra é perigosa, é um lugar que devora os que nela vivem. Os homens são gigantes, guerreiros imbatíveis. A multidão começou a chorar, a murmurar, a desejar não ter saído do Egito. E assim, a promessa de Deus, que parecia tão próxima, começou a se desfazer no coração do povo. Ainda assim, Caleb permaneceu firme. Ele e Josué, o único outro espia que compartilhava da mesma fé, tentaram acalmar o povo. Não tenham medo, o Senhor está conosco. Ele nos dará a terra como prometeu.
Não sejam rebeldes, confiem em Deus. Mas suas palavras foram recebidas com ira. A multidão, cega pelo medo, começou a pegar pedras para atacar Caleb e Josué, prontos a silenciar aqueles que ousavam desafiar seu pânico. Foi nesse momento que a glória de Deus apareceu, brilhante e poderosa, interrompendo o motim. O Senhor, em sua ira justa, decretou que aquela geração incrédula não entraria na terra prometida. Eles vagariam pelo deserto até que todos aqueles que duvidaram perecessem. Somente Caleb e Josué, os únicos que confiaram em Deus, teriam o privilégio de ver a promessa se cumprir. Caleb aceitou o decreto com serenidade. Ele sabia que sua fé não era em vão, mesmo que tivesse que esperar mais 40 anos. Cada dia no deserto seria um passo a mais em direção à realização da promessa. Enquanto outros viam a jornada como um castigo, Caleb a via como um tempo de preparação. Ele viveria cada dia com a certeza de que um dia, finalmente, colocaria os pés naquela terra. E quando chegasse o momento, ele estaria pronto. Naquele instante, enquanto observava o povo se espalhar, tomado pelo medo, Caleb tomou uma decisão em seu coração. Ele jamais deixaria de acreditar na promessa de Deus. E assim, ele se preparou para esperar. Aguardaria pacientemente, mas com fé, porque ele sabia que o Deus que o chamara era fiel. E assim começa a história de Caleb, uma história de coragem, fé e resistência. O que virá a seguir? Será que a promessa finalmente se cumprirá? O silêncio no acampamento de Israel nunca mais foi o mesmo após aquele dia. A promessa de uma terra nova, um lar de paz e prosperidade, parecia agora um sonho distante. Israel havia se fechado no ciclo do medo. Caleb e Josué, as duas vozes que ousaram contrariar a multidão, foram vistos com desconfiança. Afinal, o que eles viram de diferente em Canaã? Como podiam ter tanta certeza de que Deus os ajudaria a derrotar os gigantes? A maioria só via a força dos inimigos e a altura das muralhas. Para eles, Canaã era uma terra de impossibilidades. Mas Caleb via além. Ele acreditava, com cada fibra de seu ser, que Deus era fiel à sua palavra. Ao contrário de seus irmãos israelitas, Caleb não se deixou abalar pelo tamanho dos inimigos ou pela altura das muralhas. Em vez disso, seu olhar estava fixo na grandiosidade de Deus. Ele não enxergava apenas o que seus olhos humanos viam. Ele via a promessa divina e sabia que, se Deus os trouxer até ali, ele lhes daria a força para vencer. Os dias se passaram após o relato dos espias. O acampamento estava inquieto, e rumores corriam soltos. Diziam que não havia mais esperança, que haviam sido trazidos ao deserto para morrer. Alguns até murmuravam que seria melhor retornar ao Egito, preferindo a escravidão às incertezas da fé. Moisés tentava manter o povo unido, mas o desânimo era como um veneno que se espalhava sem controle. Em meio a esse caos, Caleb observava. Ele via o medo nos rostos ao seu redor, ouvia as vozes de desespero que ecoavam nas tendas à noite. Muitas vezes ele se perguntava por que, entre tantos, apenas ele e Josué viam aquela terra como uma promessa e não como um perigo. A resposta vinha como uma brisa suave em sua mente. Fé. Uma fé que não se moldava pelo que era visível, mas pela confiança no invisível, no Deus que os sustentava. Uma noite, enquanto caminhava pelo acampamento, Caleb ouviu alguns homens discutindo. Eles falavam sobre os gigantes que habitavam Canaã, suas vozes tremendo de medo e ódio. Eles são muitos, Caleb. Mesmo que tentássemos, seríamos esmagados. Que esperança temos contra guerreiros tão poderosos? Um dos homens, olhando diretamente para Caleb, questionou em um tom desafiador. Caleb parou e os encarou. Sentia o peso da incredulidade no ar, mas não recuou. Vocês têm razão em uma coisa. Eles são fortes. As muralhas de sua cidade são altas e os guerreiros temíveis. Mas sua voz ficou mais firme. Nosso Deus é maior do que qualquer muralha ou guerreiro. Ele abriu o mar para que atravessássemos. Não abriria as portas daquela terra. As palavras de Caleb pareciam ecoar nas sombras, mas mesmo assim, não encontraram receptividade. O medo estava enraizado em seus corações. A maioria abaixou a cabeça e se retirou. Caleb sentiu o peso do isolamento. Sabia que ele e Josué carregavam uma missão mais pesada do que qualquer batalha. A missão de permanecer fiéis quando todos ao seu redor estavam tomados pela dúvida. Naquela mesma noite, Deus novamente falou a Moisés. E a resposta não era aquilo que Israel esperava.
A incredulidade do povo havia chegado ao seu limite, e Deus decretou que ninguém daquela geração, exceto Caleb e Josué, veria a terra prometida. Ao ouvir isso, Caleb sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a promessa ainda estava intacta para ele e Josué, mas tristeza porque seu povo passaria por mais uma longa jornada até que o deserto fosse tudo o que restasse daquela geração incrédula. Os anos começaram a se estender, um após o outro. Israel mergulhou em uma rotina de sobrevivência no deserto. Para muitos, o deserto era um castigo. Mas para Caleb, era um tempo de preparação, um tempo para solidificar sua fé. Ele sabia que o deserto tinha algo a ensinar, mesmo que fosse árido, mesmo que a paisagem fosse sempre a mesma. Ele sabia que um dia, tudo aquilo teria um propósito. A cada nova dificuldade, Caleb se lembrava das promessas de Deus. Quando o maná caía dos céus, ele se lembrava de que Deus era fiel. Quando a coluna de fogo iluminava a noite, ele sabia que o Senhor estava com eles. Para ele, cada provisão divina era um lembrete de que, mesmo no deserto, Deus não os abandonaria. Enquanto isso, os anos pesavam sobre ele, mas sua força permanecia a mesma. Caleb se preparava, mesmo sem saber quando veria a terra prometida, com a certeza de que seu Deus não falharia. Ele observava cada geração crescer, cada criança que nascia, e esperava que a fé pudesse ser plantada no coração daqueles jovens que um dia herdariam aquela promessa. Ele sabia que eles seriam os guerreiros que lutariam ao seu lado, que defenderiam o povo de Israel e que finalmente habitariam Canaã. Josué era o único que entendia completamente a jornada de Caleb. Juntos, eles compartilhavam sonhos e esperanças e incentivavam um ao outro a seguir em frente. Em cada conversa, em cada oração, eles reafirmavam sua confiança no Deus que prometera. Mesmo quando pareciam ser os últimos a acreditar, eles perseveravam. Naquela época, Caleb se tornou um símbolo de perseverança para muitos jovens que o viam treinar, que o ouviam falar sobre Canaã e sobre as vitórias que um dia conquistariam. Para eles, Caleb era um guerreiro, um líder cuja fé era tão sólida quanto as rochas do deserto. Com os olhos sempre firmes na promessa, ele ensinava que o verdadeiro líder é aquele que crê, não apenas quando a vitória é visível, mas, sobretudo, quando tudo ao redor parece desmoronar. E assim, Caleb passou 40 anos no deserto, esperando, acreditando e se preparando para o momento em que finalmente veria com os próprios olhos a terra que Deus havia prometido. Cada dia era uma nova oportunidade para fortalecer sua confiança, para lembrar-se de que mesmo no silêncio e na espera, Deus continuava presente. Para os outros, o deserto era apenas uma travessia árdua, mas para Caleb era um campo de preparação, o lugar onde sua fé se tornava mais forte do que qualquer muralha de cidade inimiga. Ele sabia que quando o dia chegasse, ele estaria pronto. Hebrom, a terra dos gigantes, agora pertencia a Caleb. A cidade que antes era temida, estava agora sob o domínio do homem, cuja fé era maior que qualquer muralha ou exército. Aos 85 anos, Caleb viveu sua promessa, provando que a fidelidade a Deus supera o tempo, a idade e os desafios. E conforme os anos passavam, ele se tornava não só um guerreiro respeitado, mas um exemplo vivo de confiança em Deus para as futuras gerações. A vida em Hebrom era diferente de tudo o que Caleb conhecia. Após décadas de sobrevivência no deserto, ele agora vivia entre campos férteis, colinas e planícies cobertas de oliveiras e vinhedos. Suas mãos, que empunharam a espada contra os Enaquins, agora trabalhavam a terra, plantando raízes profundas em solo prometido. E em cada colheita, em cada manhã passada sob o sol, ele ensinava sua família e aqueles ao seu redor sobre a fidelidade de Deus. Os filhos de Caleb, e depois seus netos, cresciam ouvindo as histórias de sua juventude. Ele contava com os olhos brilhando de emoção sobre o dia em que atravessou Canaã como espia, os campos que avistou pela primeira vez, os gigantes que enfrentou e o Deus em quem confiou. Cada detalhe era contado com paixão, e os ouvintes sentiam como se estivessem ao seu lado, vivendo a mesma aventura. E ele repetia uma lição simples, mas poderosa. Quando Deus promete algo, ele cumpre. Não importa quanto tempo passe nem o tamanho do desafio. Ele é fiel.
Para muitos jovens de Israel, Caleb não era apenas um ancião, era um herói. Ele caminhava com vigor, sempre pronto para treinar os mais jovens e ensinar-lhes os princípios da fé e da coragem. Ele se destacava pelo olhar firme e pela postura de guerreiro, mas era sua confiança inabalável que os inspirava. Eles viam nele a personificação de um homem que viveu toda a sua vida sabendo que Deus estava ao seu lado. Em uma tarde, quando o sol já baixava, um grupo de jovens veio até Caleb, curioso sobre a força que ele ainda possuía, mesmo com a idade avançada. Um dos jovens perguntou: Caleb, como você conseguiu esperar tanto tempo e ainda ter forças para enfrentar os gigantes? Caleb olhou para eles com um sorriso tranquilo e respondeu: a força do meu corpo veio e se foi ao longo dos anos, mas a força da minha fé sempre cresceu. Durante todo o tempo no deserto, eu me lembrava da promessa de Deus, e cada dia era uma oportunidade de me preparar, de esperar com confiança. Quando enfrentamos os Enaquins, não foi minha espada que venceu, mas o Senhor que estava comigo. A força verdadeira vem dele. Essas palavras ecoaram entre os jovens, que desejavam possuir a mesma fé. Eles aprenderam que a força de um homem de Deus não está em suas habilidades, mas na sua confiança no Senhor. E aos poucos, Caleb foi deixando uma marca no coração daquela geração. Ele os incentivava a não temer as batalhas que viriam, a olhar para os desafios com os olhos da fé. Para ele, a Terra Prometida não era apenas um lugar físico, era um símbolo do que é viver na confiança em Deus. Conforme os anos passavam, Caleb passava seu tempo em paz, observando seus filhos e netos assumirem a responsabilidade pela terra que ele conquistara. Em cada família que ali se estabelecia, ele via o cumprimento das promessas de Deus se multiplicando. Hebrom, que antes fora uma terra de gigantes, agora era um lar de paz, graças à fé daquele que não duvidou. E, à medida que a idade avançava, Caleb passava cada vez mais tempo em oração, entregando a Deus o futuro de sua família e do povo de Israel. Ele sabia que a jornada não terminava com ele, e sua maior esperança era que as próximas gerações se lembrassem do que Deus havia feito. Ele desejava que cada um de seus descendentes, cada homem e mulher de Israel, mantivesse viva a chama da fé, não importando quais fossem os obstáculos. Certa noite, antes de dormir, Caleb reuniu seus filhos e netos ao redor do fogo e contou-lhes mais uma vez sobre a promessa que Deus havia feito. Ele falou do dia em que viu Canaã pela primeira vez, da emoção de saber que aquela terra era o destino de Israel e da espera que ele enfrentou no deserto. A promessa não foi fácil de alcançar, ele disse com a voz trêmula. Mas foi real. Deus nunca falha, meus filhos. Não importa o que vejam ou quantos gigantes estejam em seu caminho. Se Deus prometeu, ele cumprirá. As palavras de Caleb se tornaram seu legado. Após sua partida, seus filhos e netos continuaram a ensinar essa lição para seus descendentes. Sua vida e sua história foram passadas de geração em geração, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Hebrom se tornou um símbolo de vitória não apenas sobre os gigantes físicos, mas sobre qualquer dúvida e medo que tentasse impedir o cumprimento das promessas de Deus. Assim, Caleb viveu seus últimos dias em paz, deixando uma marca eterna no coração do povo de Israel. Ele sabia que, mesmo após sua partida, sua história serviria como um lembrete para todo o povo de que, independentemente das circunstâncias, o Deus de Israel era fiel. E nas gerações que se seguiram, o nome de Caleb foi lembrado como um exemplo de fé, coragem e perseverança. Uma vida que provava que aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados.